Gente, que sono. Esse negócio de ficar vendo Big Brother não é de Deus. Não é. Porque os Big Brother lá depois dormem até meio-dia. E eu tenho que acordar às 5h20 da manhã para trabalhar, né? E vocês, como estão? Bem? Juan, Angélica está doida pelas aulas de basquete. E ela estava toda empolgada. Bom dia, pessoal de casa. Estava super empolgada. Aí agora colocaram uma tabelinha. No prédio que eu moro tem muita coisa assim de área de lazer, praticamente, mas o síndico colocou uma tabelinha pequena agora, né? Aí ela tá me pedindo uma bola de basquete. Gosto também, para mim vai ser até bom que eu paro para brincar com ela, é uma forma também de eu estar me mexendo, né? Eu ganhei um pouco de peso, pouco. Pessoal em casa, tá vendo a tela, tudo direitinho? Quem quiser acessar a plataforma, quem tiver com telefone, tiver acesso à internet, quiser acessar a plataforma, nas minhas aulas para poder ler o texto, acompanhar o texto, pode, tá? Peço que não entre em rede social, não fique batendo papo, não responde o WhatsApp, porque isso tira a concentração de vocês. A partir da próxima semana, dos próximos textos, eu vou disponibilizar para vocês em papel. Apesar que nesse momento, o texto estando na plataforma, você tem como baixar, mesmo que você não tenha internet, baixa para o telefone, lê no telefone, para não precisar ficar movimentando papel, guarda-papel, né? Então, pode usar, tá bom? Na hora de telefone, que já baixa direto, né? Aí você fica com o arquivo dentro do telefone. Quando você baixa do computador, eu gosto de, quando mandar salvar, salvar como PDF, né? E aí eu criei um grupo comigo mesmo no WhatsApp, e aí eu compartilho, gosto, né? Lá e os textinhos ficam lá, o que eu preciso. Eu já fazia isso antes, né? Já tem um tempo que eu usava o telefone como antigamente chamava de palm top, tipo um Kindle, né? Que você só tá ali para leitura mesmo. Acho que facilita pra caramba. Então, hoje eu vou fechar o texto que está na plataforma. Eu vou fechar o texto que está na plataforma.
fechando a questão dos valores éticos, tá? Dúvidas com relação ao conceito de ética, conceito de valor? Não? Moral? Não? Tem certeza? Fazendo uma lembrança de que a ética é individual e a moral, ela parte para o coletivo, tá? Então, quando você está tomando uma decisão em grupo, por exemplo, a forma da tua ética, a tua ética de pensamento, a do Juan, você esqueceu o nome. Hã? Manuela? Da Manuela. Sofia. Cadê seu óculos? Ah, você tem alguma coisa diferente, além do cabelo que está comprido. Então, assim, a ética de vocês vai fechar uma regra moral. Pode ser uma coisa do momento, tá? Para resolver uma questão aqui, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Tá meio quente aqui. Tá meio quente, né? E aí, vocês, nesse momento, não, gente, olha só, vamos chamar a Flávia, vamos mostrar para ela que a sala tá quente, e todo mundo tá se sentindo desconfortável, por exemplo, né? E aí, o que que a gente pode fazer? O ar está funcionando direitinho, mas a janela tem que ficar aberta. Hoje está calor lá fora, então vamos agora, nesse momento, a gente pode resolver isso ligando o ventilador, por exemplo. Né? Então, a forma como a gente vai conduzir essas regras, né, é que a gente chama de valores éticos. Então, o que as pessoas são? O que as pessoas pensam com relação ao que é certo e o que é errado? Por que que algumas pessoas agem de um jeito e outras pessoas agem de uma forma completamente diferente em situações em que está ali óbvio que está errado, por exemplo. Está errado agir daquela forma. Vai das experiências que as pessoas acumulam ao longo do tempo, a forma como elas encaram os problemas, as soluções que são apresentadas a essa pessoa. Às vezes é uma questão de curiosidade, né? Tem gente que é simplesmente mais curioso e já tem soluções assim, são rápidos. Já tem soluções para outras coisas. Tem gente que tira soluções de dentro da cabeça rapidamente, sem precisar pesquisar. Isso tudo, ele cria a questão da diversidade, que a gente já falou anteriormente, né? Mas também a forma como algumas situações são conduzidas no nosso dia a dia, tá? Então, aqui o texto tem um segundo parágrafo que diz assim: se o valor ético do objeto for elevado, é sinal de que a ação em questão é boa e, por conseguinte, deveria realizar-se ou
viver. Em contrapartida, se o valor ético for baixo, trata-se de uma questão negativa que teria de ser evitada. Então, algumas vezes, a gente vê algumas pessoas tomando algumas atitudes, algumas escolhas, tomando algumas escolhas, e você diz assim, gente, mas por que a pessoa escolheu fazer desse jeito? Por que não aproveitou mais assim, assado? Porque no campo daquilo que está sendo resolvido, para ela não faz muita diferença. Para ela, não. É como se o objeto em si não tivesse, na síntese da palavra, tanto valor assim. Então, a escola, por exemplo, por que uns dão mais valor do que outros? A escola, a oportunidade de estar estudando. Porque muitas vezes não enxerga sentido naquilo que está fazendo. Tudo bem? Deu para entender? Juan? Sorri com os olhos para mim. Pessoal em casa, tudo bem até aí? Sim. Os valores éticos podem ser relativos. Dependem da perspectiva individual da pessoa ou da sua cultura, ou absolutos. Não se associa ao individual ou ao cultural, mas se mantém constante uma vez que tem valor por si mesmo. Por exemplo, a religião. Algumas vezes você pode até não acreditar na religião do outro, mas só por ser a religião, você já encontra ali um sentido para respeitar. Você já encontra ali algo para perceber como sagrado e respeitar. Você não acredita, não é a fé que eu professo, mas você já vê como algo sagrado, né? Então, assim, eu sou católica. Ah, mas se eu, de repente, estou numa reunião onde tem um babalorixá, que dentro do candomblé, né, do candomblecismo, é uma pessoa importante, é um sacerdote. Então, eu vou tratar aquela pessoa com o mesmo valor, grau de valor, que eu trataria, por exemplo, um bispo ou um padre, que é da minha religião. Por quê? Porque eu entendo que dentro da religião dele, ele é uma pessoa importante que merece, né, um tratamento especial pelo que ele carrega. Né? Por isso que quando, por exemplo, o Papa foi agora visitar o Iraque, ele foi recebido pelas autoridades, porque, para começar, ele é um chefe de Estado. Ele é o chefe do Estado do Vaticano. E segundo, porque ele é o líder da Igreja Católica. Então, de forma protocolar, né, ele é uma autoridade e ele tem que ser tratado com respeito. Quando o Brasil, por exemplo, recebe o Dalai Lama, né, que é o sacerdote máximo lá no budismo tibetano, no caso, ele
tem que ser recebido como uma autoridade. Não é qualquer pessoa. E, às vezes, questões políticas, sociais, né, fazem com que simplesmente a autoridade... eu não sou budista. Dalai Lama está chegando aí, problema dele, não vou receber no aeroporto. Não pode ser assim. Isso, mais lá na frente um pouquinho, a gente vai falar sobre a questão de fé e política. Né? Então, assim, fé e política são duas coisas completamente diferentes. Eu posso, enquanto católica, protestante, umbandista, candomblessista, espírita, eu posso ter os meus princípios, né, e a minha ética para trabalhar dentro da política. Eu posso ser uma política católica, mas eu não posso deixar que a minha fé interfira naquilo que é atividade política pública. Entenderam? Deu para entender? Eu posso até deixa eu pensar aqui um exemplo. Eu posso até acreditar que o poder da minha oração vai fazer com que eu não pegue dengue. Eu sou prefeito do Rio de Janeiro agora, prefeita do Rio. Eu acho que o poder da minha oração vai fazer com que eu não pegue dengue. Mas eu não posso, por conta disso, acabar com as campanhas contra o mosquito. Eu não posso dizer que não vai mais ter agente de saúde indo na casa das pessoas para botar um remedinho no ralo, para... como é que eles fazem na casa? Eles botam remédio no ralo, tem um outro negócio. Tem um outro negócio que faz, agora eu não estou lembrada. Mas, enfim, o agente de saúde depois cola aquele papelzinho lá na porta, né? Eu não posso. É a minha fé. Eu posso até dizer que na minha casa o agente de saúde não entra. Mas, enquanto prefeita da cidade, eu não posso dizer que a minha fé vai proteger a população contra a dengue e que agora não precisa mais de agente de saúde indo nas casas combater o mosquito. É isso. Então, as nossas aulas, às vezes, eu sei que elas parecem um tanto superficiais. Porém, vocês, já no 9º ano, a gente está falando, aula de ensino religioso, só que a gente está falando de ética, a gente está falando de política, a gente está falando de interferência social, o quanto aquilo que eu acredito, se mal interpretado, se agindo de forma fundamentalista, interfere diretamente na saúde do outro. Então, por isso que, enquanto aula de ensino religioso, eu preciso dizer para vocês, por exemplo, né, que os valores éticos são essenciais para que o homem conviva numa sociedade sem que haja danos a outras pessoas. Logo, esses valores contribuem para que a sociedade possa funcionar de modo adequado. E mais para frente, vocês que estão se preparando para o mercado de trabalho, vocês que estão se preparando para constituir uma família, vocês que estão se preparando para ter as empresas de vocês,
para um dia terem funcionários saberem que não podem discriminar uma pessoa porque ela professa religião X ou Y. Que você não pode discriminar uma pessoa porque ela tem uma posição partidária diferente da sua. Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa deixar de comprar no mercadinho da esquina porque a dona do mercadinho é candomblessista. E dia de sexta-feira ela anda toda de branco. Não importa se o mercadinho é limpíssimo, se o preço dela é justo, se ela tem 5 funcionários e os 5 funcionários têm carteira assinada, deposita direitinho os impostos. Você simplesmente não entra porque ela é candomblessista. Vamos parar de hipocrisia? Porque o nome disso é hipocrisia. Estou indo muito longe? Ou faz sentido o que eu estou falando? Já viram situações assim? Não que lembre? Pessoal em casa, tá tudo bem até aí? Sim. Um valor ético fundamental é a justiça. Todas as pessoas devem agir de forma justa para que haja uma convivência harmoniosa e pacífica em sociedade. As ações que estão distantes deste valor ético atentam contra o bem-estar social. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Tá? A gente, às vezes, fazer campanha contra alguma coisa que está sendo boa para um bem maior, porque a gente não concorda com o posicionamento político. A pessoa tem o direito de ter o posicionamento político dela. Agora, não é por isso que você vai deixar de comprar, enfim, naquele estabelecimento. Você vai deixar de comprar lá por quê? Porque é muito caro, porque a pessoa se aproveita de ser a padaria, a única padaria da rua, para cobrar um pão, R$ 2. Não compra. Porque é sujo. Porque nesse momento de pandemia, por exemplo, porque a empresa não está dando tudo que os funcionários precisam para higienizar as mãos, para trocar a máscara a cada 2 horas. O funcionário chega e não tem o tempo para se higienizar, trocar o uniforme, trocar de roupa para poder ir trabalhar. Aí a sua ética diz assim, não compro mais lá. Você está respeitando os seus princípios. É diferente. Eu ando mais 2 quilômetros, mas eu não compro mais lá. Porque eu não vou ser conivente com a falta de dignidade daqueles funcionários. É nisso que vocês têm que começar a pensar. O que é justiça? Justiça não é só ficar esperando que alguém seja preso porque cometeu um ato ilícito. Você, no teu dia a dia, pode agir com justiça. É beneficiar o pequeno. Eu quero um estojo. Eu sei que a minha vizinha faz estojos de tecido, por exemplo. Eu vou dar prioridade de comprar o estojo com ela.
ao invés de ir lá na loja, lá no Amigão, por exemplo, comprar o estojo. Ah, o estojo dela custa 12, do Amigão custa 10. R$ 2 de diferença? Quanto é que você vai gastar para ir no Amigão comprar o estojo? Pelo menos R$ 4 de passagem, né? Mínimo. Aí, o estojo já virou 14. Se você comprasse para sua vizinha, ainda estava economizando R$ 2. E ainda estava fazendo a economia girar comprando do pequeno. Isso é justiça. Isso é ser justo. Então, isso é justiça. Ok? A liberdade também se menciona como um valor ético. Os atos destinados a cortar a liberdade dos sujeitos não são éticos. De todas as formas, as pessoas devem se fazer responsáveis pelos seus atos, uma vez que a responsabilidade é outro valor ético que rege o funcionamento das comunidades. Caso contrário, a liberdade poderia atentar contra a justiça, por exemplo. Existem 3 princípios básicos que compõem os valores éticos. A justiça, onde é explicado que todo ser humano possui direitos iguais. O respeito, onde se reconhece que existem outras pessoas com opiniões distintas e há respeito a elas. E a solidariedade, pensar nas outras pessoas verdadeiramente. Esses princípios geram influência no comportamento do ser humano, que no ambiente familiar, no trabalho, escolar, na faculdade e entre outros. Do ponto de vista de Platão, lá o filósofo, os valores éticos existiam na alma do ser humano e era uma ideia universal. Ele afirma ainda que era possível ter conhecimento dessa ideia e colocá-la em prática. Platão acreditava que no momento em que o homem identifica os valores éticos em seu interior, ele está apto para viver em harmonia numa sociedade. Eu acho essa frase muito interessante. No momento em que o homem identifica os valores éticos em seu interior, o que Platão, né, filósofo grego, ele entendia? Ele entendia que você já é, vou organizar o pensamento, que a essência do que você ela já está lá dentro de você. Como se fosse uma... Sabe esses docinhos de festa que tem uma cápsula dentro e que quando você morde, né? Aí tem, às vezes tem um licor, às vezes tem uma calda, né? E você só vai saber o gosto do docinho lá depois que você morde, né? É mais ou menos isso. O que você é, em essência, já está dentro de você. Em algum momento, você vai se descobrir. Vai, não tem jeito. Em algum momento, você vai se descobrir. Algumas pessoas se frustram porque acham naquele momento ali que já deveriam saber quem são. Mas, gente, não tem jeito. É como um ovinho que ele está sendo ali trabalhado, né? Tá chocado. O pintinho não nasce antes do tempo. Ele só nasce quando dá o tempinho dele. Ele está todo prontinho. E um dia ele mesmo consegue quebrar a casca.
Isso acontece com a gente, né? Então, para Platão, essa questão dos valores já está lá. E um dia você começa a quebrar a sua casca. Um dia você se dá conta do que você é. Felizmente, hoje em dia, a gente tem abertura, até por conta dos valores éticos, para falar sobre algumas situações que eram tabu até 20 anos passados. Falar sobre sexualidade dentro da escola, falar sobre questões comportamentais dentro da escola, tratar abertamente sobre o bullying, sobre questões sociais que afetam a nossa vida, era quase que impensável. E agora a gente conquistou a possibilidade de falar sobre determinados assuntos e, principalmente, vocês têm voz. Vocês conseguem falar. Seu cabelo colorido tá lindo? Há 20 anos? Nem pensar. Usar uma tiara colorida no cabelo para vir para a escola? Nem pensar. Hoje em dia, a gente já sabe que não é a cor do cabelo que faz a pessoa. A cor do cabelo é um reflexo daquilo que está dentro dela. É um diferencial, entendeu? Que a forma, né, como a pessoa usa um anel, um brinco, uma máscara, né, diz muito mais do que simplesmente o fato dela estar de máscara. O nome disso é identidade. E a nossa identidade só se constrói a partir do momento que a gente se afirma como pessoa. E aí, quando a gente se aceita e se afirma como pessoa, as pessoas começam a respeitar a gente. Porque a sua voz é ouvida. Mesmo que seja uma voz silenciosa. Tudo bem? Tá tranquilo, pessoal em casa também? Então, a gente termina esse texto. Acho que a aula já termina agora, 8h50? Hã? 55? O teste de vocês vai girar em cima das aulas até hoje, tá? Então, semana que vem eu começo um texto novo, mas já fica para a prova, tá? Então, Geise, o que que você vai cobrar? Alguns conceitos sobre ética, alguns... Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, principalmente no 9º ano, que a matéria é assim mais reflexiva. Eu boto lá um exemplo, porque como é múltipla escolha, né? Eu não vou forçar vocês a dizer o que é certo, o que é errado na minha concepção, mas numa concepção geral, né? O pessoal já está vazando, né? Esse barulhinho eu não conhecia. No geral, conceitos, tá? E aí as reflexões mesmo de dia a dia ficam
para a sala de aula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em casa? Não. Alguém quer falar alguma coisa para quem está na sala? Quer mandar um recado? Um No, beijo? thank you. Quer dizer que está com saudade? No, sorry. Não? Então tá bom. Então vou encerrando por aqui, tá? Beijo para você. O pessoal já foi vazando. Muito engraçado isso. KKKKKK. Tchau, Rafael. Bye.